Olá, bem-vindos! Neste episódio do podcast Dialética do Poder, iremos discutir e analisar um tema muito contemporâneo, porém histórico, o sionismo, ou nacionalismo israelense. Aqui exploraremos a sua origem, sua proposta sociopolítica, o papel que desempenhou na formação do Estado de Israel e suas repercussões contemporâneas. Primeiramente, é impossível falar de sionismo sem falar de religião, embora estes sejam historicamente indissociáveis. É crucial distanciar o sionismo do judaísmo. É muito comum ouvirmos falar que qualquer crítica ao sionismo se configura como antissemitismo. Isso é uma falácia, pois o sionismo é uma proposta, sobretudo política, e mesmo tendo suas raízes em escrituras judaicas, ele não representa a vontade do povo judeu como um todo. Nem todo judeu é sionista, e nem todo sionista é judeu. Inúmeras redes católicas, especialmente evangélicas, apoiam o projeto sionista, erguendo sua bandeira em manifestações e defendendo o dever e o direito do povo judeu de retornar à terra de Israel. Exploraremos as diferentes vertentes do sionismo, religiosas, sociais, culturais, no próximo capítulo, então fiquem ligados. Começaremos contextualizando os fundamentos religiosos e históricos do sionismo. Sua origem vem do termo Sião, derivado da Tanakh, a Bíblia hebraica, e simboliza a terra prometida ou o lar espiritual do povo judeu. Desde o exílio babilônico, teólogos judaicos passaram a desenvolver a ideia do retorno a Sião como parte de sua fé. Você deve estar se perguntando o que é o exílio babilônico. Também chamado de cativeiro na Babilônia, este processo foi o exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor II. Nesse período, Nabucodonosor cercou Jerusalém e destruiu o Templo de Salomão, deportando parte da população judaica, especialmente as elites políticas e religiosas, para a Babilônia. Essa foi a primeira grande expulsão judaica do território. Com a conquista persa na região, em 539 a.C., os israelitas expulsos retornaram a Jerusalém, reconstruindo a cidade e seus templos. Depois de quase 2 séculos no poder, o império foi derrotado pela expansão macedônica de Alexandre o Grande em 330 a.C. Depois da morte de Alexandre, a região passou pelas mãos de inúmeros poderes, ocupações e polos de influência até a conquista do Império Romano no século I a.C. Após a dominação romana, iniciaram-se revoltas judaicas como resultado de uma forte repressão à sua religião. Ao longo de aproximadamente 70 anos, as revoltas levaram à expulsão e deportação de milhões de judeus da região. Esse processo dá início à diáspora judaica. Durante quase 2 milênios, os judeus exilados e seus descendentes se espalharam pelo mundo inteiro, se concentrando principalmente no leste europeu, na Península Ibérica e no norte da África. A proposta central do sionismo é a erradicação da diáspora judaica, defendendo o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. O movimento defende a manutenção da identidade judaica, opondo-se à assimilação dos judeus pela sociedade dos países em que viviam. Como vimos, o sionismo e a ideia de um retorno a Israel têm a base histórica e bíblica. Contudo, o sionismo moderno, como projeto político, se popularizou no final do século XIX com a publicação do livro O Estado Judeu, de Theodor Herzl. Com o crescente antissemitismo, especialmente no leste europeu, Herzl, um jornalista austríaco, argumentou que este problema só seria resolvido quando os judeus dispersos pelo mundo pudessem se reunir e se estabelecer num Estado nacional independente. Ele desenvolve esta tese a partir da leitura bíblica e da afirmação de que o antissemitismo não acabaria até o retorno dos judeus à Terra Prometida. É extremamente importante relembrar que este não era um projeto religioso, mas sim político, visando a sua integração nos projetos nacionalistas e colonialistas do período. O século XIX foi profundamente marcado pelo colonialismo e a corrida pela África, e Herzl e outros teóricos sionistas abertamente defendiam a agenda sionista como colonial. Em uma carta para Cecil Rhodes, em 1902, Herzl escreve que você está sendo convidado a ajudar a fazer história. Não envolve a África, mas uma parte da Ásia Menor. Não os ingleses, mas os judeus. Como então eu venho a recorrer a você, já que é um assunto distante para você? Como de fato, porque é algo colonial. Além disso, ele escreveu em seu diário de 1895 o seguinte sobre a população da Palestina. Devemos desapropriar gentilmente. Devemos motivar a população a cruzar a fronteira, procurando emprego para eles nos países vizinhos e negando o trabalho do nosso país. Tanto a desapropriação quanto a remoção dos pobres deve ser feita de maneira discreta e circunspecta.
Esses excertos ilustram sua proposta de limpeza étnica da população palestina, presente na contemporaneidade na forma de um genocídio sistemático exercido pelo governo de Israel contra este povo. Além disso, Herzl também organizou um congresso mundial de sionistas que se reuniu em Basileia, na Suíça, em agosto de 1897, e se instaurou como o primeiro presidente da Organização Sionista Mundial. Depois deste primeiro congresso, Herzl escreve em seu diário que, abre aspas, na Basileia eu fundei o Estado Judeu. Se eu dissesse isso em voz alta hoje, receberia como resposta uma gargalhada universal. Mas, se não em 5 anos, certamente em 50 todo mundo vai saber. Fecha aspas. Herzl faleceu pouco tempo depois, mas suas ideias não se extinguiram, fundamentando a argumentação da necessidade pelo Estado judaico após a Segunda Guerra Mundial. Adoraríamos nos aprofundar nas especificidades da criação do Estado de Israel e nas políticas de seus diferentes líderes, mas por questões de tempo, escolhemos focar somente no sionismo de Benjamin Netanyahu e o genocídio palestino decorrente do conflito alavancado em 7 de outubro de 2023. Acompanhando o fim da Segunda Guerra Mundial, o sionismo ganhou tração e legitimidade internacionalmente. Em 1948, com o apoio das potências ocidentais, especialmente do Reino Unido e dos Estados Unidos, foi criado o Estado de Israel. Esse momento marcou a materialização do sonho de Herzl, mas também deu início a uma das maiores tragédias humanitárias do século XX, a Nakba, ou Catástrofe em árabe, na qual cerca de 750 mil palestinos foram deslocados violentamente para a consolidação de Israel, como conhecemos hoje. Segundo João Alberto da Costa Pinto, professor da Universidade Federal de Goiás, em seu artigo História e Ideologia do Sionismo na Formação de Israel, abre aspas, do Império Romano ao pós-Segunda Guerra Mundial, num átimo de segundo, os 2000 anos de história entre uma coisa e outra simplesmente desapareceram. Séculos de história árabe e muçulmana e de relações entre judeus e muçulmanos, como visto acima, ocorridas na região, simplesmente deixaram de existir sob a ótica sionista no poder em 1948. Desde então, Israel tem ocupado militarmente regiões supostamente palestinas, implementando políticas de segregação e controlando territorial e populacionalmente a população palestina. O sionismo contemporâneo, sobretudo politicamente, transformou-se em um nacionalismo étnico e militarizado, buscando garantir a supremacia israelense no território, expandindo assentamentos ilegais em áreas palestinas. Atualmente, esse cenário só se agravou sob o governo de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Netanyahu representa uma corrente ultranacionalista, conservadora e militarista do sionismo moderno. Seu discurso de segurança nacional, que se apresenta como defesa contra o terrorismo do Hamas, serve para justificar políticas de apartheid, ocupação e limpeza étnica. Desde 2009, suas propostas governamentais vêm expandindo assentamentos na Cisjordânia, bloqueando Gaza e restringindo direitos básicos de circulação, moradia e trabalho à população palestina. No mesmo artigo citado anteriormente, o professor afirma também que, abre aspas, Benjamin Netanyahu é a síntese permanente do sucesso do colonialismo nazista/sionista no Sudeste Asiático. É certo que, com a conclusão do colonialismo racista interno que fará desaparecer a Palestina árabe, o projeto de limpeza étnica, de limpeza racial do sionismo seguirá adiante para além das fronteiras. Fecha aspas. Desse modo, é possível identificar o colapso do discurso humanitário do sionismo, o qual visava a segurança do povo judeu. Hoje, o Estado de Israel, ainda se escondendo atrás do escudo sionista, reproduz a mesma lógica colonial e de supremacia que este alegava combater. Gostaríamos de encerrar o episódio de hoje trazendo uma citação do linguista, filósofo e sociólogo Noam Chomsky, na qual argumenta que, abre aspas, a ocupação israelense da Palestina é uma afronta aos direitos humanos, um ato de agressão e uma violação do direito internacional. Muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje, de Dialética do Poder. O tema da semana que vem será a propaganda israelense e as diferentes vertentes do sionismo. Fiquem ligados!